As estrelas incontáveis tu conheces, todas pelo nome. Todo o universo desenhado foi em tua majestade. A tua glória quanto mais te vejo, eu te amo. Abra sua Bíblia, lá em Isaías 55. Glória a Deus. Isaías capítulo 55. Verso 6. Verso 6 de Isaías 55 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quero ler novamente: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Glória a Deus. Meus amados, eu quero trazer uma notícia antes de iniciarmos a palavra do Senhor. Essa notícia talvez você já ouviu, ou talvez você nunca tenha ouvido. Talvez você já ouviu ela em algum tempo atrás, ou talvez você ouviu até mesmo hoje. E a notícia é: Jesus está voltando. Deixa eu falar de novo, porque eu acho que você não entendeu muito bem. A notícia é que Jesus está voltando. Meus amados, o Senhor está às portas. Meus queridos, Jesus está voltando. O tempo está chegando. O Senhor está voltando para buscar a igreja, a noiva. Meus amados, se nós começarmos a olhar para aquilo que está escrito em Mateus 24, nós começamos então a fazer um paralelo aos nossos acontecimentos e começamos a ver aquilo que Deus está fazendo e aquilo que o mundo está fazendo, e começamos a entender que o tempo está próximo. Jesus está voltando. Começamos a escutar sobre as catástrofes, que têm sido muitas. Começamos a olhar terremotos e maremotos, inundações, secas, a criação que Deus fez morrendo, milhares e milhares sendo dissipados por conta das catástrofes. Jesus está voltando. Começamos a olhar então e vemos guerras ao longo do mundo. Em várias épocas se levanta guerras em meio aos homens, e escutamos sobre rumores de guerras. Começamos a olhar então o terrorismo que tem se alastrado mundialmente falando. Começamos a olhar então o crime organizado e todo outro tipo de crime sendo espalhado e assolando as pessoas. Vemos então a droga que tem consumido a vida de milhares de jovens, tem destruído famílias, casas. Começamos a olhar então a ciência que tem se multiplicado de uma forma assombrosa. O homem acha que é Deus pelo seu próprio conhecimento. O homem pensa que pode todas as coisas porque o conhecimento dele tem sido grande sobre a terra. A iniquidade tem aumentado em nossos dias. Os homens têm quebrado princípios morais, princípios da palavra de Deus, e têm achado que nada tem acontecido. O homem tem colocado situações e feito com que essas situações sejam aceitáveis aos olhos do mundo. Querem legalizar a união homossexual e fazer com que todos aceitem sobre isso. Querem legalizar o aborto e tantas outras situações, tantas leis que vão contra a palavra do Senhor. Tudo isso tem acontecido
nos nossos dias, nessa geração em que estamos vivendo. Mas em meio de todo esses acontecimentos, nós então começamos a entender que Jesus está voltando. Meus amados, e quando eu falo que Jesus está voltando, é algo que talvez não tenha sido muito pregado, talvez é algo que não tem sido muito divulgado mais, mas Jesus está às portas. Jesus está prestes a buscar a sua noiva. Jesus está prestes a resgatar a sua igreja. Jesus está com a mão na maçaneta, como diz o pastor Givaldo, está às portas. E meus amados, está chegando um momento em que a igreja, eu e você, os servos, os filhos, terão um encontro maravilhoso com o Senhor nos ares. Chegará um momento, está chegando esse momento, em que nós, a igreja, poderemos presenciar face a face, contemplar face a face o nosso Deus, e então adorar ao Senhor por toda a nossa eternidade, sem limitações. Adoraremos ao Senhor juntamente com os anjos. A adoração será maravilhosa, intensa e eterna. Está chegando o momento em que nós vamos participar, a igreja, a noiva de Cristo, irá participar das bodas do Cordeiro. Será uma grande festa nos céus, e eu quero estar lá, e você quer estar lá? Aleluias. Meus irmãos, está chegando o momento, está chegando o momento que os filhos herdarão a promessa da eternidade junto com o Pai. Está chegando o momento. Só que, amados, muitos não têm percebido que o tempo tem passado. Muitos não têm dado conta que os dias têm passado. As pessoas começam a olhar os acontecimentos e parece que nada faz diferença mais. As coisas têm acontecido aos olhos e parece que nada mais faz diferença. Se perdeu o temor de Deus, se perdeu aquela questão da intimidade com o Senhor, de buscar ao Senhor, de pagar um preço para estar junto ao Senhor, tem se perdido. Muitos não têm se dado conta que o Senhor está chegando. Muitos não têm se dado conta que o Rei está voltando. Muitos não têm se dado conta que isto é algo real, que irá acontecer um dia. O dia ninguém sabe, a hora ninguém sabe, mas acontecerá. E muitos parece que se esqueceram daquilo que foi pregado por anos e mais anos. Parece que as pessoas estão anestesiadas de um sono e não se lembram mais que existe um Deus que é todo poderoso, que é Senhor de todas as coisas e que cumprirá a sua palavra e retornará para restaurar, para resgatar a sua noiva. As pessoas têm se esquecido e o tempo tem passado. E o verso 6, que nós lemos, de Isaías 55: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus amados, quando eu escuto esse versículo, eu leio esse versículo, vem algo no meu coração, algo como se fosse um clamor do próprio Deus a falar com o povo. E a situação aqui é Deus falando através do profeta Isaías para um povo.
E Deus então está usando a boca desse varão, desse servo, para falar com uma nação, com um povo, que é povo de Deus. Estava falando então acerca da situação que estava vivendo aquele povo, estava falando como estava o coração daquele povo. E aí então vem o verso 6 de Isaías 55, e eu entendo que é um clamor de Deus a falar com o povo, um povo que estava com o seu coração longe das coisas de Deus, um povo que não buscava mais a face do Senhor, um povo que não escutava mais a voz do Senhor, um povo que não tinha mais prazer na presença de Deus, um povo que conhecia o Senhor, conhecia no entendimento, conhecia pelo conhecimento natural, porque escutavam que os seus pais falavam acerca de como Deus resgatou o povo do Egito, e como Deus fez maravilhas em meio aos seus pais. Um povo que conhecia a Deus, mas era um povo que não pertencia a Deus. A condição deste povo estava assim, um povo que era chamado povo de Deus, levava esse nome. As nações conheciam o povo de Israel como povo de Deus, mas eles não desfrutavam mais do poder deste nome sobre a vida deles. Existia uma religiosidade muito grande naquele momento. O povo não buscava mais ao Senhor com intensidade, o povo não tinha mais prazer na presença do Senhor, um povo que estava deixando o tempo passar, um povo que estava olhando para as coisas e parecia que nada estava acontecendo, e os dias estavam se passando, e o Senhor vem com essa palavra e diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor não queria que o tempo de Deus passasse através desse povo. O Senhor não queria que esse povo deixasse passar o tempo de Deus nas suas vidas. O Senhor não queria que passasse o tempo da busca a Ele. O Senhor não queria com que o povo deixasse passar o tempo de invocar a presença dEle. Não queria que passasse o tempo da busca sincera. O povo olhava, as nações estavam se movendo contra o povo de Deus, coisas estavam acontecendo, e o povo parece que não enxergava nada, buscava aquilo que agradava o seu próprio coração, buscava os seus próprios deleites. Este era o povo que Deus estava falando. E eu fico olhando então nos nossos dias, e fico analisando o que está acontecendo hoje, e o que estava acontecendo nesta época. E eu vejo, meus amados, que nos nossos dias existem muitas coisas acontecendo, muitas situações no nosso dia a dia. Nós vivemos em um tempo de uma vida assim desenfreada, é muito rápido, as coisas acontecem numa velocidade muito grande, e o dia passa que você não vê. É o trabalho que consome, é os afazeres do dia a dia que ocupam todo o nosso tempo e a nossa atenção, as dificuldades que vêm a todo momento bombardeando os corações, e as preocupações que tomam conta do entendimento das pessoas e do coração das pessoas, e parece que os olhos só se voltam para isso, e os dias vão passando, e as pessoas vão se envolvendo
ainda mais com essas coisas, com os acontecimentos, e não se há mais tempo de buscar a Deus. Buscar a Deus parece que começou a ficar uma coisa meia fora de moda. Buscar a Deus parece que começou a ficar um negócio meio cansativo. Buscar a Deus parece que começou a ficar um negócio meio maçante. Não tenho tempo porque eu acordo e já estou atrasado. Não tenho tempo porque tantas coisas me rodeiam. E a hora que eu vejo, eu estou dormindo. Não tenho mais tempo para buscar a Deus. Muitas pessoas estão assim, estão vivendo dessa forma. Estão se envolvendo com tantas coisas. E se a gente não vigiar, se eu e você não nos atentarmos, começamos então a ser envolvidos também por estas coisas. O dia passa e acaba, e não buscamos ao Senhor. Porque ler a Bíblia depende de tempo, orar depende de tempo, buscar a face do Senhor depende de tempo, louvar a Deus depende de tempo, e nós não temos tempo. O homem, o ser humano, parece que não tem mais tempo. A tecnologia vem para ajudar o homem, para aliviar a carga do homem. Esse é o apelo. E eu não tenho nada contra a tecnologia, temos que usufruir dela sim, ao nosso favor. Mas parece que o negócio envolve tanto a gente, que não tem mais tempo. É tanto e-mail, é tanta mensagem, é tanto computador, é tantas notícias, é tanta televisão, é tanta coisa, que nós não temos mais tempo. Eu não sei se você conhece alguém que passa por isso, ou já passou por isso, mas muitas pessoas estão assim, sem tempo para Deus. Olha o que está escrito lá em Isaías 51, verso 6. Isaías 51, verso 6 diz o seguinte: levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. A palavra do Senhor está falando: ei, olhe para todas as coisas, contemple todas as coisas, tudo passará, não ficará, não durará, não perdurará, mas somente há uma coisa que permanecerá para sempre, é a salvação do nosso Deus, é a salvação que só há em Cristo Jesus, essa durará para sempre. Todas as outras coisas passarão, mas a salvação não. A salvação do nosso Deus, ao nosso favor, é para sempre. Mas juntamente com isso, o verso fecha, o verso finaliza, que a justiça do Senhor não será abolida, não será revogada, não será mudada, ela permanecerá. Isso quer dizer que Deus é amor sim, mas Deus é justiça. E os dias têm passado, e as pessoas não têm dado conta que é tempo de buscar ao Senhor, que é tempo de invocar a presença do nosso Deus. Os dias estão passando, meus amados, mas eu creio que nesta noite, eu e você, cada um que está aqui, Deus marcou um encontro conosco, Deus marcou um encontro com você aí, sabia disso? Deus marcou esse encontro. Se você está aqui é porque Deus marcou esse encontro contigo.
você não veio aqui por acaso, você não está aqui neste lugar escutando a palavra de Deus por acaso. O Senhor marcou esse encontro com você. Sabe por quê? Porque você poderia ter feito muitas coisas nessa noite. Talvez você trabalhou e estivesse cansado e poderia ficar em casa. Talvez você recebeu um convite para ir para o shopping, para ir para o cinema, comer uma pizza, ir para um parente, eu não sei, mas você decidiu estar aqui nessa noite. Então eu creio que Jesus marcou um encontro contigo. Ele quer que você seja tocado pela palavra dele. Eu tenho essa convicção. Meus amados, se nós estamos aqui porque Deus marcou um encontro conosco, você pode escutar o Senhor falar contigo. E sabe o que Ele quer falar para você nessa noite? Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo de mudarmos as nossas atitudes e invocar o nome do Senhor. Ainda há tempo de transformar a nossa vida em um instrumento de adoração ao nosso Deus. Ainda há tempo. Olha o que está escrito lá em Isaías 55, verso 1 e 2. Ó vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Meus amados, ainda há tempo para todos os que têm sede e fome. Meus amados, ainda é tempo para todos aqueles que têm sede e fome. Sabe o que isso significa? Deus está falando com aqueles que estão necessitados, com aqueles que estão sedentos. E a palavra sedento e necessitado nos dias de hoje parece que não combina muito bem, porque a cada dia, a cada momento você é motivado a ter de tudo, a ser farto. A cada dia você é motivado a não se privar de nada, ou seja, eu não posso ter sede de nada, eu tenho que fazer todas as coisas, porque o mundo tem pregado sobre isso, as situações têm direcionado as pessoas para isso, e a palavra necessitado e sedento não fazem ali muita parceria aí com os nossos dias. Mas o Senhor fala para estes que estão sedentos e necessitados, ou seja, aquelas pessoas que caíram a ficha, que precisam de Deus, aquelas pessoas que caiu a ficha, que precisam ser saciados pelo Senhor. Sabe por quê, meus amados? Porque você pode viver uma vida inteira, conquistar muito, adquirir muito, realizar muito, mas mesmo assim, o vazio não será preenchido por estas coisas. Você pode ter casas maravilhosas, carros maravilhosos, uma conta bancária muito gorda, você pode ter uma família abençoada aí, grande, você pode ter um bom emprego, você pode ter um salário bom, você pode ter uma condição social privilegiada, você pode ser aquele que é influente em meio à sociedade, exercer um cargo de liderança, você pode tantas coisas, mas se você não tiver sede da presença do Senhor, eu quero te dizer que você não tem nada. Muitos têm corrido atrás de tantas coisas,
Muitos têm dedicado o seu tempo a tantas coisas, a conquistar, a realizar, mas não cai a ficha que na verdade eles precisam de algo melhor e maior do que as próprias atitudes. Precisam ser saciados pelo próprio Deus, precisam ser saciados pelo Senhor e pela sua palavra. O Senhor fala para aqueles que estão necessitados, o Senhor fala para aqueles que estão sedentos. Essa palavra veio para estes, essa palavra não veio para aqueles que estão com o coração altivo, essa palavra não veio para aqueles que acham que são suficientes em si mesmo, mas essa palavra veio para aqueles que estão necessitados, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que entendem que precisam do Senhor. Essa palavra veio para estes. Talvez o Senhor encontre aqui aqueles que estão necessitados. Talvez o Senhor encontre aqui aqueles que estão sedentos verdadeiramente, aqueles que reconhecem que precisam. Sabe por quê? Porque a gente pode passar uma vida inteira, meu amado, na igreja, dentro da casa do Senhor, e realizar tantas coisas dentro da casa do Senhor, mas se a nossa fome, a nossa sede por Deus terminar em algum momento da nossa vida, existe alguma coisa que está muito errado. Meus amados, a nossa fome, a nossa sede do Senhor não pode parar, não pode deixar de existir em nossa vida. A cada dia eu tenho que buscar mais o meu Deus, a cada dia eu tenho que me saciar mais na palavra e na presença do Senhor. Se a minha fome, se a minha sede parar, tem algo errado, tem algo errado comigo. Se eu acordar um dia e não desejar buscar do alto, tem alguma coisa errada comigo. O Senhor diz: há tempo ainda para aqueles que têm sede e fome da presença do Senhor. E o texto fala: ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Meus amados, muitos têm se alimentado com coisas que não podem trazer nada para as suas vidas, tem se intoxicado com coisas que não podem trazer o verdadeiro sustento para a sua vida. Eu estou falando espiritualmente. Tem se alimentado de tantas coisas. Eu me agarro nas promessas do Senhor. Sim, se agarre nas promessas, mas se agarre na palavra como um todo. Não deixe apartado nenhuma parte desta palavra. Queira sim buscar ao Senhor todo o tempo, que o seu coração esteja voltado sim para a presença do Senhor. Muitos têm buscado a prosperidade em meio à igreja, muitos têm buscado somente para si, querem muito, mas não estão dispostos a completar essa palavra na íntegra, viver essa palavra. Tem se alimentado daquilo que não pode trazer o verdadeiro sustento. Estão gordos, mas não estão saudáveis. Estão muito cheios de tantas coisas, mas não estão cheios da palavra de Deus. Tem buscado de lugar a lugar, mas não tem se alimentado de verdade. E o Senhor fala: ouve-me atentamente e comei o que é bom. Meus amados, sabe o que pode sustentar uma vida? É essa palavra aqui. Sabe qual tem que ser o nosso alimento? A presença do nosso Deus. É o Senhor Jesus, aquele que desceu dos céus para nos resgatar. Esse sim é o verdadeiro pão da vida. Tem se alimentado dele? Ou tem comido qualquer coisa? Tem digerido qualquer coisa?
Se alimente da palavra do Senhor, deseje a palavra do Senhor, busque a presença daquele que pode te saciar. Jesus, 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 esse sim pode transformar a tua vida, te saciar. Verso 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Meus amados, ainda é tempo de aceitar a palavra de Deus. Ainda é tempo para os que aceitam a palavra de Deus. Meus amados, muitos têm se achegado às igrejas, muitos têm enchido as igrejas, e nos grandes centros a gente vê muitas e muitas igrejas, uma mesma rua repleta de igrejas, e o povo tem se achegado. Mas uma coisa nós temos que colocar, que muitos têm se achegado, têm se aproximado, mas não da palavra de Deus. Muitos têm vindo à igreja, mas não têm se aproximado da palavra de Deus. Muitos têm se achegado em meio à igreja, mas têm rejeitado a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque muitos querem, mas poucos estão dispostos a oferecer. Quando a palavra de Deus começa a confrontar a vida, a nossa vida, quando leio a palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a ministrar em mim, no meu caráter, na minha vida, na minha forma de pensar, de agir, de falar, de andar, e aí então começa a existir o confronto, porque às vezes ela vai falar para você, a palavra de Deus vai te falar: ei, você não tem andado por caminhos corretos, você não tem feito aquilo que agrada ao Pai, você não tem feito aquilo que glorifica o nome do Senhor. E aí então, muitos dão um passo para trás. No momento que são confrontados pela palavra, começam a se distanciar, estão enchendo as igrejas, mas estão distantes da palavra do Senhor, porque não aceitam aquilo que é do céu, não aceitam que precisamos mudar, não aceitam que precisamos agir de forma diferente, não estão dispostos à mudança. Eu estou na casa do Senhor porque eu quero ser abençoado, eu estou na casa do Senhor porque eu quero ser próspero, eu tenho ido para a igreja porque eu quero arrumar um casamento, eu tenho ido para a igreja porque eu quero arrumar um emprego, eu tenho ido para a igreja porque é bonito. E aí é o momento que a palavra de Deus começa a trazer confronto, aí começa a andar para trás e fala: não quero. Meus amados, sim, todas as coisas é o Senhor que realiza em nossas vidas. Nós recebemos as bênçãos do céu, sim, mas eu estou falando aqui de confronto, eu estou falando aqui de mudança de atitude, eu estou falando aqui de transformação de uma vida, eu estou falando aqui de novas atitudes, eu estou falando aqui de um caminhar diferente daquele que eu tinha atrás, eu estou falando aqui de glorificar o nome do Senhor em todo momento. Ainda é tempo para aqueles que aceitam a palavra do Senhor.
se nós formos ali fora e começar a perguntar para as pessoas que passam na rua: ei, você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? E aí a gente pega essa pessoa e explica para ele o que é céu e o que é inferno. E aí faz a pergunta novamente para ele: o que você escolhe? Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Ele vai falar: é lógico, eu quero ir para o céu. Ninguém em sã consciência quer ir para o inferno. Ninguém deseja o seu próprio mal. Todos querem sim ir para o céu. Mas existe um problema. Querer simplesmente ir para o céu não leva as pessoas ao céu. Sabe o que leva para o céu? Jesus. Muitos querem o céu, mas não estão dispostos a andarem pelo único e verdadeiro caminho. Jesus olha então e fala: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não fala: eu e esses daqui podemos levar você aos céus. Jesus não fala: eu e essa daqui podemos conduzir você até o céu. Não, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, não existe outro lugar, não existe outro caminho que nos leva a Deus, aos céus, a não ser Jesus Cristo. Muitos querem ir para o céu sim, mas não querem andar pelo caminho verdadeiro. Mas ainda é tempo para aqueles que aceitam a palavra. Em certo momento Jesus estava trazendo uma palavra, e a multidão que estava escutando começou a falar: é duro demais esse discurso, é duro demais, eu não posso ter isso. E começaram a ir embora. Começaram então a voltar para suas casas. E aí Jesus olha para eles, para os discípulos, para aqueles que estavam caminhando junto, e fala: ei, e vocês não vão embora não? Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, para onde nós podemos ir, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Meus irmãos, eu fico imaginando o sentimento no coração de Pedro, a falar isso para Jesus, a declarar isso. Pedro reconheceu que ele não poderia estar em outro lugar a não ser na presença de Deus. Ele reconheceu que a palavra de Deus, muito embora trazendo confronto na vida dele, era o melhor lugar para ele estar, diante da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, Senhor? Não nos despeça. Nós queremos sim as tuas palavras. Ah, Pedro, mas a minha palavra vai pedir mudança no teu coração. Senhor, eu quero mudança. Pedro, a minha palavra vai falar no teu caráter. Você vai ter que mudar o teu caráter. Senhor, eu quero. Pedro, você não vai mais poder agir como você agia antigamente. Você vai ter que andar diferente. Jesus, eu estou disposto. Pedro está falando isso. Só tu tens as palavras de vida eterna. Onde eu vou estar, senão no centro da vontade do Senhor? Fora da tua palavra existe morte, existe sofrimento, existe dor, mas na tua palavra existe vida e vida eterna. Aleluia, Senhor. Ainda é tempo para o arrependimento. Olha o que fala lá no verso 7, Isaías 55. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele.
torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Ainda é tempo para o arrependimento. Meus amados, deixa eu falar algo para vocês aqui. Arrependimento é algo, eu vejo como um processo contínuo, um processo que não pode parar nas nossas vidas. Arrependimento é muito mais do que um sentimento, mas é acompanhado de uma mudança, de uma atitude, de uma ação. Arrependimento fala de mudança de atitude, fala de olhar e reconhecer que aquilo está errado na minha vida, e é então esse sentimento gerado pelo Espírito Santo começa então a mudar o meu coração e a minha vida. E aí então pede uma atitude, uma ação de mudança. O que acontece muitas vezes é que o arrependimento parece que tem ficado um pouquinho de lado do nosso dia a dia. O que acontece é que nós queremos sim nos alegrar e viver a bênção, a unção e a glória de Deus, sim, isso é maravilhoso, sim, precisamos ter isso sobre as nossas vidas, sim, mas meus amados, o arrependimento também tem que existir no coração do homem e da mulher de Deus. Sabe por quê? Porque talvez você faça alguma coisa errada no seu dia, talvez você pise na bola em algum momento do seu dia, mas arrependimento é só na hora da conversão. Arrependimento parece que não tem feito mais parte da vida das pessoas que conhecem a palavra de Deus. Meus amados, lá em Provérbios 28:13 fala o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Sabe o que isso quer dizer? Muito servo de Deus que está dentro da igreja não tem prosperado na sua vida, está com a vida espiritual amarrada, as coisas parecem que não acontecem. Você olha ali, a pessoa está do mesmo jeito, passa 10 anos, está do mesmo jeito, não cresceu, não se desenvolveu na presença do Senhor, está raquítica, fraca, sujeito a cair em qualquer momento. Muitas vezes porque o arrependimento saiu da vida da pessoa. O arrependimento não tem sido algo do dia a dia das pessoas. Meus amados, nós precisamos sim entender e reconhecer que todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós pisamos na bola, todas as vezes que nós fomos contra a palavra do Senhor, todas as vezes que nós pecamos, nós precisamos sim entrar nos pés do Senhor, sabe, abrir a nossa vida, o nosso coração e falar: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu fiz aquilo que é errado aos teus olhos, Pai. Deus querido, me perdoa, Pai, e me ajuda a não cair mais nesse erro, me ajuda, Pai, a arrancar isso da minha vida. Eu não quero mais viver assim, me ajuda. Esse alcançará misericórdia. 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão
que todos venham a arrepender-se. Meus irmãos, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor quer sim gerar a oportunidade de arrependimento sincero na presença dEle, mas Ele quer também que as nossas vidas estejam nesse processo contínuo. Porque se o arrependimento começar a não fazer parte mais da nossa vida, alguma coisa há de errado. Falta o choro no meio da igreja, você sabia disso? Nós queremos sim muita alegria, sim, precisamos, e é bom, e Deus se alegra também, mas precisa haver choro sim, pelos nossos próprios pecados diante do Senhor, porque não adianta encher as igrejas, se não existir o arrependimento sincero na presença do Senhor. Arrependimento é um processo contínuo. Sabe por quê? Porque nós estamos em construção. Ninguém está livre de pecar. E todas as vezes que você pecar, que você pisar na bola, saiba que o Senhor está pronto a te perdoar. Saiba que o Senhor tem prazer em te abraçar e falar: filho, eu te perdoo, filho, eu te perdoo. Você é minha amada, você é meu amado. Vem cá, receba um abraço do Pai. Ainda é tempo para viver a nova aliança. Olha o que diz o verso 3 e 4: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi, e eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador de povos. Meus amados, Deus estava falando para aquele povo: ei, eu vou fazer uma aliança nova com vocês, eu vou trazer uma aliança eterna para vocês, para substituir a aliança que vocês quebraram. O povo saía muito facilmente da presença do Senhor, e o Senhor então diz para aquele povo: olha, vocês não estão vendo que o tempo está passando, mas eu trarei a verdadeira, a nova, a poderosa aliança, a eterna aliança para vocês, a aliança que é selada com o sangue, a aliança que traz benefícios para a tua vida, não somente de uma vida eterna com o Pai, mas uma vida abundante na presença do Senhor, uma vida de fortalecimento na presença do Senhor, uma vida que nós podemos sim olhar e buscar socorro nele, uma vida de vitória, porque Ele venceu a nosso favor, Ele venceu todas as coisas por nós, uma aliança que é repleta de benefícios, vem com um pacote maravilhoso. Aqueles que recebem essa aliança, não recebem simplesmente e tão somente a vida eterna, mas recebe tantas bênçãos de Deus, cuidados maravilhosos do Senhor. Quando você recebe essa aliança, quando você aceita essa aliança em sua vida, você está também recebendo os cuidados de Deus sobre a tua vida. Você está recebendo então as promessas de Deus sobre a tua vida. É lhe dado o direito de você usufruir das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Tudo isso vem com aliança. E aí o Senhor está falando para esse povo: eu sou aquele que estou estabelecendo a nova aliança, a perpétua aliança. Olha o que diz Isaías 53, do verso 1 em diante. Gostaria que você abrisse. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca,
não tinha parecer nem formosura, e ele, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias. É isso que vem junto com a aliança. E a pergunta que vem: por que continuar vivendo uma vida doente? Por que continuar carregando a culpa, dor, sofrimento, se ele tomou sobre si tudo isso? Meus amados, muitos não têm vivido, não têm tomado posse daquilo que é a aliança. Muitos têm achado que a aliança é simplesmente para dar a vida eterna. Sim, o propósito maior é resgate das nossas vidas, que estava sentenciada à morte. Jesus veio, pagou o preço na cruz, preço de sangue a favor das nossas vidas. A sentença de morte foi revogada, e escreveu o nosso nome no livro da vida. Sim, mas a aliança também fala de uma vida abundante, plena, na presença do Senhor, uma vida de vitória, de conquista, para o nome do nosso Deus ser glorificado através da nossa vida, uma vida cheia, repleta de alegria, de paz, de gozo, uma vida diferente da vida a qual nós vivíamos. Não dá para falar que tem aliança, se continuarmos vivendo da forma que vivíamos. Não dá para ter aliança se continuarmos sofrendo da forma que estávamos sofrendo. Alguma coisa está de errado. Por que será? Será que é arrependimento que tem faltado? Palavra de Deus que não tem permitido que confronte e traga tratamento? Será que tem faltado sede e fome da presença do Senhor? Mas ainda é tempo de vivermos a nova aliança. E o verso 12 e 13, para finalizarmos. Volte lá em Isaías 55. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a multa. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Aleluia, Jesus. Ainda há tempo para vivermos a verdadeira vida. Ainda há tempo. Meus amados, Deus planejou uma vida maravilhosa para o seu povo. Deus planejou uma vida de conquista para o seu povo. Deus planejou que eu e você vivêssemos o melhor nessa terra, para a glória dEle. Deus está falando em tempos de paz e alegria sobre a tua vida. Deus está falando que Ele te fará vitorioso no nome dEle. Ah, pastor, então quer dizer que as minhas dificuldades vão ser banidas da minha vida? Jesus falou: neste mundo tereis aflições. Neste mundo tereis aflições, sim. Mas Ele fala também: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe por que Ele venceu? Para te fazer vencedor junto com Ele. Ele venceu por você, meu amado.
Ele venceu por você. Jesus não precisava mostrar para o diabo que ele era poderoso, porque ele já é o Todo-Poderoso. O diabo sabe disso, Satanás sabe disso. O inferno treme quando Jesus, só olha para ele. O inferno treme. Jesus é poderoso, meus irmãos. Mas sabe por que ele venceu? Por você. Ele venceu por você. Ele venceu por você, para te fazer vencedor juntamente com ele. Ainda é tempo para viver a verdadeira vida juntamente com ele. Viver os propósitos de Deus sobre a tua vida, o querer de Deus sobre a tua vida. Ainda é tempo. Nesse último verso, eu gostaria que você abrisse seu coração para Deus falar contigo. Em lugar de espinheiro crescerá a faia. Meus irmãos, espinho simboliza as consequências do pecado. Espinho fala de dor e sofrimento. E Deus fala aqui, em lugar do espinheiro crescerá a faia, ou cipreste em algumas versões. Aí eu fui ver o que é cipreste, fui ver o que é faia. Eu sabia o que era isso. E aí então eu vi o significado. Cipreste, faia, é uma grande árvore, é uma árvore robusta, é uma árvore que todos podem ver à distância, porque é grande, é formosa, é uma árvore que se destaca pelo seu tamanho, pela sua formosura, tronco grosso, e ela é muito utilizada para a ornamentação de móveis e de instrumentos musicais. Sabe o que isso significa? Que em lugar do espinheiro, em lugar do espinho, das consequências do pecado, o Senhor está te falando: ei, eu não quero mais que você viva sobre o jugo do pecado, na prática do pecado, mas eu quero que você viva para o louvor da minha glória, porque eu te farei instrumentos da minha glória na presença dele. Você será instrumento de louvor a Deus. Você será instrumento de louvor a Deus. A tua vida serve para glorificar o nome do Senhor. A tua vida serve para exaltar, para bendizer aquele que vive para sempre. Aleluias. E o verso não para. O verso continua. Em lugar da sarça crescerá a multa. Eu fui ver o que era isso também. A sarça era um arbusto comum na região ali. Era um arbusto que não tinha ali nenhuma beleza, era algo comum, não tinha aí grandes utilidades para a sarça. E a murta, diferentemente, ele é um arbusto com flores brancas, de aroma agradável, usada para adornar as noivas da época. Sabe o que é isso? Deus quer fazer de você algo especial. Deus quer fazer da tua vida algo maravilhoso. Deus quer transformar a tua vida em algo lindo, em algo maravilhoso, para a glória dele. E você sabe como é que a murta produz o aroma agradável? Eu fui ver também. A murta só produz o aroma agradável
quando a sua flor é esmagada, é prensada. Sabe o que isso significa? Aquele que foi prensado, moído pelas nossas transgressões, o aroma agradável do Senhor virá sobre a tua vida, virá sobre a nossa vida, e Ele mesmo adornará a sua igreja, que é as nossas vidas. Você vai ficar lindão. Sabe por quê? Porque Jesus virá sobre a tua vida. Sabe para quê? Meu irmão, Jesus está voltando. Ele quer que a sua noiva esteja adornada, linda, cheirosa, maravilhosa, para ter um encontro com o noivo. E não adianta você passar o seu próprio perfume, não. Tem que ser o perfume de Cristo na tua vida. Você tem que estar cheiroso sim, pela presença do Senhor na tua vida. Você tem que sim, ser adornado pela própria presença de Deus na tua vida. É Ele que te torna lindo, é Ele que te torna linda. E sabe de uma coisa? Ele mesmo realizará isso em nós. Sabe por quê? Porque ainda é tempo. Eu gostaria que você pudesse ficar de pé agora. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor